Olá, boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, 4 de março de 2026. O Boletim Legislativo está chegando com muita informação sobre a Câmara Municipal e sobre a nossa cidade. Confira os destaques dessa edição. Balanço da sessão. Confira o que foi debatido em plenário pelos parlamentares na 7ª sessão ordinária do ano. Projeto de lei aprovado na Câmara determina prazo de 24 horas para que hospitais e unidades de saúde comuniquem à polícia casos de violência contra vulneráveis. Você é nosso convidado, fique com a gente. O Boletim Legislativo começa agora. A gente começa a edição de hoje com notícia do Legislativo. Ontem, os vereadores se reuniram para a 7ª sessão ordinária do ano. Preparamos um balanço para você conferir os assuntos que foram debatidos em plenário. A 7ª sessão do ano contou com a análise de quase 500 documentos, entre requerimentos, indicações, moções e atas de sessões passadas. Só as indicações somavam 343 solicitações feitas pelos parlamentares à Prefeitura. Era, na maior parte, pedidos para a realização de serviços de manutenção pública como limpeza de boca de lobo, recomposição de calçada, reforma em prédios públicos, troca de lâmpadas e podas de árvores. Os parlamentares também sugeriram ampliar a fiscalização de espaços que estariam desrespeitando a lei do silêncio e a implantação de bebedouros em estação da linha verde. Entre os 34 requerimentos analisados estavam cobranças de ações preventivas do Conselho Tutelar e a realização de campanhas sobre o risco de sequestros de crianças e pedidos de informações sobre denúncias registradas no 156 referentes à lei da focinheira. Outros pedidos de informação abordavam a condução de serviços na área da saúde, fila de espera em programas habitacionais, fiscalização do PROCON em postos de combustíveis, entre outras demandas. Durante o pinga-fogo, momento em que os vereadores usam a tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, vereador Sena, destacou o movimento Acorda Brasil, que reuniu manifestantes em São José dos Campos e em todo o país para criticar o atual governo federal. O parlamentar ainda lamentou a morte da idosa atacada por pitbulls na cidade e criticou a falta de fiscalização do poder público. Já Renato Santiago condenou atos de racismo registrados no esporte, tanto em São José dos Campos como em cidades do litoral norte. Um vídeo exibido em plenário registrou o preconceito racial sofrido por um árbitro no município de Caraguatatuba. Outro ponto de debate apresentado pelo parlamentar foi a necessidade de ampliar os acessos de entrada e saída do bairro Urbanova. Segundo o vereador, em situações de bloqueio de vias, os moradores ficam travados. Outro parlamentar, o vereador Sérgio Camargo, comentou sobre o evento em comemoração do Dia da Mulher, que homenageou mulheres de destaque na cidade. Sérgio enalteceu o trabalho social, educacional e a transformação de vida promovida pelas homenageadas que receberam um diploma do Legislativo. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Bora mudar de assunto aqui no Boletim Legislativo? Alô, você que está procurando emprego! Chegou a hora de conferir as vagas do PAT que estão abertas nesta quarta-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, almoxarife, armador de ferros, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha.
auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, carpinteiro, chapista de lanchonete, confeccionador de velas náuticas, barracas e toldos, consultor de viagem, cozinheiro de restaurante, designer de interiores, empregado doméstico arrumador, encanador, encarregado de construção civil, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, mecânico de instalações industriais, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de refrigeração e climatização, mestre de obras, montador de estruturas metálicas, oficial de manutenção predial, operador de escavadeira, operador de teleatendimento ativo, pedreiro, pintor de obras, recepcionista em geral, serralheiro, servente de obras, servente de pedreiro, soldador, técnico de segurança do trabalho, técnico em instrumentação, técnico em nutrição, torneiro mecânico, tosador de animais domésticos, vendedor interno. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de copeiro e operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando seu RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica localizado na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Agora é hora do nosso quadro semanal com dicas para quem quer empreender. Como acontece em todas as quartas-feiras aqui no Boletim Legislativo, os especialistas do Sebrae trazem orientações estratégicas para o crescimento da sua empresa. E hoje a pergunta que vamos descobrir a resposta é: o branding é realmente essencial para o sucesso do seu negócio? Olá, meu nome é Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae aqui para a região de São José dos Campos. Nós vamos falar sobre branding. Isso é necessário para o seu negócio, independente do porte que você tem? Branding, traduzindo numa linguagem muito simples e livre, é o processo que você tem de construção e gerenciamento de uma marca. A marca não pode ser só algo que eu invente ou tire do nada. Ela tem que ser capaz de transmitir os seus valores, a sua defesa de posicionamento, o que você entrega para o seu cliente final, aquilo que a sua empresa é na essência. Então a marca tem que ter essa comunicação. E a comunicação da marca, a propaganda, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu falo a respeito, nos mais variados canais, derivam justamente dessa cultura que eu criei. O que o meu mercado quer, como que eu vou atender o meu mercado, a partir de quais objetivos, valores e a cultura que eu defendo. Aí então eu construo a marca e faço a boa gestão dela. Não ter marca significa ser mais um só no mercado. Uma marca forte e bem pensada é o caminho para a sua diferenciação. A Câmara de São José dos Campos aprovou um projeto de lei que obriga hospitais e unidades de saúde a notificarem a polícia em até 24 horas sobre casos de agressão contra mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. A medida serve tanto para instituições públicas quanto privadas. As unidades de saúde e os hospitais muitas vezes são a primeira porta de entrada para vítimas de violência. É no consultório ou na sala de enfermagem que as marcas da agressão aparecem primeiro. Mas identificar esses casos exige um olhar atento das equipes. A gente vai casar ali as lesões que tem com a história que é feita, né? E às vezes elas não se conversam, isso acende um alerta, ou ele também pode relatar isso diretamente ao profissional durante o atendimento. Então a gente vai realizar o atendimento assistencial desse paciente, que é a nossa prioridade dentro ali do atendimento no momento, e depois o profissional ele vai preencher uma ficha de notificação individual, que é protocolada do Ministério da Saúde, e a gente vai inserir essa ficha dentro do Sistema Nacional de Notificação de Agravos. Para garantir que essa notificação não se perca, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei apresentado pelo vereador Rogério Dacazem. A matéria estabelece que toda a rede de saúde, pública e privada, deve comunicar à polícia casos com indícios de violência contra mulheres, crianças,
idosos e pessoas com deficiência no prazo máximo de 24 horas. Pela circunstância que ela está vivendo de violência doméstica, envolve um temor dela em relação ao agressor, um receio, outras questões, né, de cunho pessoais dela, que após ela ser socorrida, às vezes ela não procura a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. São aqueles casos de crimes que não são registrados oficialmente. Então é importante que isso venha através do profissional de saúde que tomou conhecimento. A falta de registro, conhecida como subnotificação, é um dos maiores desafios para as autoridades. Muitas vezes, o profissional de saúde se sente inseguro para fazer a denúncia. O principal obstáculo, a principal dificuldade é a insegurança mesmo do profissional. Primeiro que muitas vezes ele tem medo de sofrer alguma retaliação do agressor. E isso pode causar a insegurança e ele não querer notificar. E outra questão é a complexidade desse atendimento. Para você atender uma vítima de violência, nem sempre os sinais eles são claros. E nem sempre a gente tem uma formação adequada para tratar isso, para saber como fazer uma abordagem segura, para saber como acolher esse paciente e tratar isso da melhor forma. Por isso que redobra a importância de um projeto de lei e que também esse projeto de lei seja bem regulamentado, porque daí retira do profissional de saúde, tanto numa entidade privada ou pública, retira dele, pessoa, a iniciativa de comunicar os órgãos policiais. Então não é uma iniciativa individual dele, é uma lei e um regulamento que já está obrigando todos, de forma impessoal, que comunique os órgãos. Na prática, essa comunicação rápida pode significar a diferença entre liberdade e a prisão de um agressor. Para a polícia, receber o relatório médico em até um dia é crucial para manter uma prisão em flagrante, por exemplo. Eu não tenho como autuar uma pessoa em flagrante, quer dizer, prender um agressor, se eu não tenho informação de como que essa vítima está. Então, a parte que o hospital tem que fazer de atender a saúde é algo muito especial, de especialidade, que não tem como nós, mesmo se designarmos um policial para ir no hospital verificar o que aconteceu, eu preciso um pronunciamento oficial do hospital, um relatório médico sobre como que ela está. Essa mulher vai ficar quanto tempo lá no hospital? Isso é relativamente comum a gente aguardar, às vezes, alguns minutos, meia hora, algumas horas, ou às vezes a vítima permanecer no hospital internada por alguns dias. E o agressor, eu vou soltar ele enquanto não tiver essa informação? Então ele é relevante para a gente conseguir segregar, tirar esse agressor de circulação para que a vítima seja protegida também. O projeto não cria apenas uma obrigação, mas um fluxo seguro de informação. Embora já existam leis federais que tratam da notificação compulsória, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Violência contra a Mulher, a nova regra municipal busca reforçar e padronizar esse processo em São José dos Campos. Além da responsabilização criminal, a nova lei vai permitir que a prefeitura tenha dados mais precisos e, com isso, será possível criar políticas públicas de prevenção mais eficientes nas regiões com maiores índices de violência. A gente ter uma legislação do município fortalece o nosso trabalho, né? Ela facilita com que a gente chame cada um dos pontos dessa rede, que a gente trabalhe em conjunto. E hoje, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. O excesso de peso é uma doença crônica que atinge mais de 60% dos brasileiros e aumenta o risco de problemas graves como diabetes e hipertensão. A mudança de hábitos é o caminho para enfrentar esse desafio. E a gente preparou uma reportagem para te mostrar um exemplo real de que essa transformação é possível. Quem vê a Bruna hoje nem imagina. Há quase 3 anos, ela enfrentava crises de ansiedade e sobrepeso com risco de obesidade. Foi em uma conversa com a psicóloga que surgiu a decisão de mudar os hábitos de vida.
E eu comecei a comer muita besteira todos os finais de semana. Então era lanche, batata frita, coisas exageradas assim. E eu comecei a comer muito, uma coisa que eu não fazia. Então eu comecei a comer muito, muito, muito. E eu comecei a perceber que eu tava ganhando peso por fotos. Quando eu pesei na balança e vi que era uma coisa assustadora assim, eu falei, nossa, eu preciso parar. E aí eu comecei a fazer atividade física. E com uns 2, 3 meses eu comecei com a minha Nutri. Então foi ali que me deu o start, assim, sabe? Foi mais por ansiedade do que por estética, assim. A mudança foi gradual, mas cada resultado incentivava novos passos. Além da perda de peso, a transformação trouxe mais disposição, melhora na saúde emocional e qualidade de vida. E eu consigo controlar a minha ansiedade. Então, eu sei quando tenho gatilho, eu sei quando eu preciso de um minuto sozinha. Então, eu sei que isso é por conta da atividade física e por cuidar da minha saúde. Porque minha Nutri e minha psicóloga falam isso. Então, eu fico tranquila sobre isso. E quando eu tava quase na obesidade, chegando lá, meu joelho doía muito. Tipo, muito. Eu não conseguia fazer uma caminhada, tipo, daqui e ali. Meu joelho já começava a doer e eu não sinto mais nada no joelho. Então, é muito gostoso esse processo também de acompanhar roupa que não cabe mais, que você tem que comprar nova. Mas a história da Bruna reflete um desafio que atinge milhões de brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 60% da população brasileira já está no sobrepeso e 25% já vive a obesidade. Diante desse cenário, o dia 4 de março, Dia Mundial da Obesidade, vem como forma de prevenção e conscientização a essa doença crônica que afeta milhões de pessoas. O dia é super importante para a gente levar realmente mais informação à nossa população, porque existe muito estigma, muito preconceito quando se fala em obesidade. Não é simplesmente falta de força de vontade, falta de vergonha na cara, é uma doença, ela tem já alterações realmente na nossa fisiologia e isso vai repercutir de diversas formas. Então, é importante para que as pessoas busquem ajuda, não tenham vergonha de buscar ajuda, não se sintam fracassadas, né? Porque tudo isso tem tratamento. Longe de ser apenas uma questão de aparência, a obesidade é uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, que compromete a saúde. Ela aumenta o risco de diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares. Por isso, o diagnóstico e o acompanhamento médico são fundamentais. O ideal realmente para o tratamento da obesidade é um tratamento multidisciplinar, então com diversas especialidades. Nem sempre na prática isso é possível, né? Mas então pensar no médico, no endocrinologista, nutricionista, educador físico, psicólogo, muitas vezes um psiquiatra, né? E a gente até pode dividir o tratamento da obesidade no tratamento clínico e no tratamento cirúrgico, que são os pacientes que têm uma indicação de cirurgia bariátrica. Muitas pessoas ainda se perguntam por onde começar. Segundo a endocrinologista, a mudança acontece de forma gradual, com pequenas atitudes como rever hábitos alimentares e incluir atividade física na rotina. Primeiramente, prestar atenção aos hábitos, né? Então, como que estão os hábitos alimentares, como é que está o grau de atividade física, é totalmente sedentário, já tem um pouco de movimento no seu dia a dia. Isso seriam coisas simples da pessoa já tentar colocar na sua própria rotina, no seu dia a dia. O Dia Mundial da Obesidade vem como um lembrete. Cuidar da saúde pode começar hoje, com passos possíveis para cada pessoa. Histórias como a da Bruna mostram que, com pequenas mudanças diárias, é possível inspirar outras pessoas a dar o primeiro passo rumo a uma vida mais saudável. Não espere uma segunda-feira para começar, não espere um dia lindo para começar, que esse dia talvez nunca chegue na sua cabeça. Sempre vai ser um dia ruim, sempre vai ter uma desculpa. Então, foque em você, seja você mesmo, não vai com vergonha na academia, todo mundo tem o primeiro dia, todo mundo erra, todo mundo faz coisas erradas, então faz por você, que a melhor coisa que você pode fazer é cuidar de você mesmo. Antes de encerrar o jornal, vamos agora conferir como fica o tempo na tarde desta quarta e amanhã, quinta-feira. A tarde de hoje, quarta-feira, será de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. Não há probabilidade de chuva. Temperatura máxima de 26 graus e mínima de 17. Amanhã, quinta-feira, o tempo continua praticamente o mesmo. Sol entre nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado. Temperaturas que variam entre 28 e 18 graus. Agora que você já está bem informado, o Boletim Legislativo fica por aqui. Obrigado pela sua companhia em mais um jornal.
Fique agora com o Hora do Esporte. Tem informação sobre o vôlei, o basquete e o futebol da nossa cidade, no comando do Vieira Júnior. Eu volto amanhã, às 2 da tarde. Até lá!